Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Aqui nós falamos sobre temas ligados às empresas familiares, às famílias empresárias e todo esse complexo e importante universo dos negócios de família. Você sabe que a imensa maioria das empresas aqui na região da Serra são empresas familiares. Então, está muito próximo daquilo que a gente vive todos os dias. Para falar sobre esse contexto e trazer um pouco da sua experiência como administrador, como profissional, como produtor rural, está conosco hoje aqui o administrador Davi Ballerini. Davi, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os espectadores da TV Farroupilha, ao pessoal que trabalha, os bastidores que trabalham na produção desse programa. Boa tarde a todos. Davi, quero começar esse nosso bate-papo justamente pedindo para tu contar um pouco da tua história como administrador, como profissional, aqueles pontos que tu considera que são mais importantes aí. Olha, Rogério, nós somos uma família numerosa. Tá? Nós somos 13 irmãos e aos poucos o que os nossos pais queriam que a gente estudasse. Quando eu saí de Vespasiano Corrêa, que na época pertencia a Guaporé, mas se tornou município, eu vim para Caxias do Sul. E nós éramos assim, casca grossa, tá? Aquele pessoal sem muito contato com o público, Então, e eu fui trabalhar num restaurante, um dos restaurantes mais famosos que tem em Caxias do Sul. Trabalhar lá, comecei como preparador de a parte de cebola, toda a parte que vai na mesa. Depois de lá, então, evolui um pouco, fui para a parte da secar a louça, depois na parte do restaurante para servir a mesa, tá? E aí eu fiz um concurso, tá? Que nem se faz um vestibular, na área de enfermagem do Hospital Fátima. Aí não sei se foi por amor que passaram, ou se foi por competência, mas afinal, passei na prova, tá? E aí eu trabalhei 10 anos como auxiliar de enfermagem no pronto-socorro do Hospital Fátima. Depois disso, nós montamos, então, um negócio na área da alimentação. Compramos um restaurante e fizemos aquele restaurante progredir. Tá? Então, foi um ano legal, muito serviço, assim, ó. E não era acordar cedo e dormir tarde. Depois desse trabalho, então, com o passar do tempo, em virtude de saúde da família, tivemos que vender o restaurante. Uma que precisava de uma reforma, e o dono não queria assinar um determinado período para a gente ficar depois da reforma, então nós decidimos vender. Aí eu fui começar a trabalhar na área, depois do Hospital Fátima, então, do próprio negócio do restaurante, fui trabalhar na venda de automóveis, no comércio de automóveis. Estava trabalhando numa empresa grande em Caxias do Sul, que era a Servibras. E lá comecei a trabalhar na área de venda de consórcio. Com o passar do tempo, sempre um trabalho bem árduo, tá, Rogério? Nada foi... Então, nada fácil. Nada fácil. Depois do trabalho, então, da parte de lá, na área de consórcio, eu fui campeão nacional na venda de consórcio. Olha aí. Tá? Conseguimos vender na época, principalmente quando saiu o Celta, naquela época, o Corsa, o Celta, nós vendemos a nossa capacidade de venda que era possível. Em 2 meses a gente vendeu todas as cotas de consórcio. Tá? Então foi um ano fantástico, E para te ver, foram 72 cotas de consórcio num mês. Nossa! Que foram vendidas. Então foi uma venda bastante grande, Depois disso, então, durante essa parte, e é importante que a empresa ela tinha uma filosofia bem importante, os gestores nos davam um suporte. E nós trabalhávamos na venda externa, nós éramos 22 funcionários,
E nós éramos em 4 na venda externa, e em 4 nós tínhamos uma produção quase que 50% das vendas da empresa, né? Nós 4. E engraçado que depois, durante a evolução dessa parte, veio as vendas diretas. Tá? Nas vendas diretas, veio a venda via internet. Nas vendas via internet, nós tivemos uma reunião um dia, nós estávamos numa mesa, reunidos em 22 funcionários, 22 vendedores, diretores, os gerentes. E aí o pessoal diz, agora nós não precisamos mais de vendedor porque o pessoal vai comprar, né? E aí eu disse para o pessoal, olha pessoal, agora que a empresa vai precisar de vendedores, não que nem nós, que nós não estamos preparados ainda para fazer venda via internet, porque o cliente vai entrar na nossa empresa, vai sair, a gente não vai saber o nome do cliente, nós damos todas as informações e eles vão comprar onde quiser. Mas, cara, me caíram assim, me senti praticamente um lixo, né? Porque disseram que eu estava totalmente errado, né? Assim, até aquela pergunta assim, não sei por que você está trabalhando nessa empresa. Essa foi uma questão, né? Mas o passar do tempo mostrou que tu estava certo. Mostrou que eu estava certo, né? É. E aí depois eles disseram que iam acabar com a equipe externa, né? O gerente disse que ia acabar com a equipe externa. Mas a equipe externa, para quem não entende dentro de uma empresa, não sabe que ela produz a venda externa, mas produz também para o pessoal interno. Porque tem o seguinte, ele sai, faz a informação e volta. Só que para esse tipo de trabalho, o gerente que comanda a equipe, também tem que ter um conhecimento de como funciona. Não é pegar a pastinha, sair de manhã e voltar de noite. Você tem que fazer a programação. Aquele famoso 10, 20, 70. Tá? O 10, 30, 60. Tá? Que é o quê? Você tem que preparar. 60% do tempo você planeja, programa tudo. E depois você tem o tempo, então, para sair, fazer a visita e a execução do trabalho. Tá? Se você sai hoje para ir a qualquer lugar, fora de uma empresa, quem trabalha na venda externa, e não tiver uma programação, automaticamente ele está só passeando. Porque hoje não sabe o que ele vai fazer? Não. Além de não saber o que vai fazer, ele tem outra coisa. Você vai chegar numa empresa para expor um determinado produto. A pessoa que está lá, ela também tem compromisso. Você tem que respeitar o tempo de quem está para te receber. Se você programa, você chega lá e ele vai te atender. Exatamente. Tá? E eu tinha uma outra coisa também importante, o seguinte, quando você vai visitar uma empresa que ele te pede para ficar por último, fica tranquilo, espere. Porque com certeza ele quer alguma coisa a mais de você. E você tem uma oportunidade a mais para executar um negócio. Né? Então tem toda essa parte. Né? Então aí foi uma empresa fantástica. Depois nós saímos, fizemos a parte de zoneamento na parte da Fiat, saí da Chevrolet, fui trabalhar na Fiat. Na Fiat nós fizemos a parte do zoneamento. Depois da Fiat fui trabalhar na Renault. Quando eu fui trabalhar na Renault, perguntei para o gerente da época, quantas vendas estão sendo feitas, venda direta por mês? Eles tinham hoje mais ou menos 5, 6% do mercado daquele que nós pretendíamos trabalhar, que era a venda B2B, venda direta. Tá? E ele me disse 1, 2, 3 carros por mês. Tem muita gente que dizia, estou lascado, que não vou vender nada, né? E eu pensei comigo, vou ganhar um monte de dinheiro. Né? Quem existia a Mercedes, que trabalhava na venda de veículos para transporte de passageiros, as vans, tinha 90%. E o resto era da Renault, da Fiat, da Peugeot e da Citroën. Tá? Que eram as empresas que trabalhavam nesse segmento. Passado 1 ano e pouco, nós estávamos com quase 50% do mercado. 1 ano e pouco.
a venda das vans em Caxias do Sul. Olha só. Tá? E a diferença estava o quê, Rogério? A diferença estava o seguinte, o pessoal dizia, mas a tua tem tração traseira. Por isso que é importante subir o morro. Porque o motor está em cima do eixo dianteiro. E como tu tem o peso de trás em cima do poder de tração, ela não pula, ela trabalha mais macia. E nós ganhávamos as vendas em cima disto. Porque sabia e conhecia o produto. O produto, exatamente, né? Então, e nós fizemos assim, foi um crescimento bastante grande a Renault nessa parte. Aí depois eu saí da Renault, fui trabalhar na área, aí na Renault nós começamos também a trabalhar a venda que eu já tinha começado na Fiat também, mas comecei a trabalhar na Renault a venda de B2B, de venda ao governo, tá? Na parte de licitação e tal. Depois nós saímos da Renault, aí eu fui trabalhar na Citroën. Na Citroën também um foco bastante grande na venda produtor rural, tá? Venda para empresas também, direto da montadora para a empresa, mas ao governo, né? Então, se tu for ver aqui em todas as prefeituras da região, tá? Tu vai ver e sempre vai encontrar um produto da Citroën lá, que também foi um trabalho bem forte que foram feitos, e foram vendas que foram feitas às prefeituras. Mas é um trabalho assim bastante, não é um trabalho que... É um planejamento de longo prazo que a gente aprende em administração, tá? Que você tem que planejar, depois você vai vendo todas as partes que são necessárias para poder você chegar ao objetivo, né? Então, foi um trabalho bastante grande, né, Rogério, dentro dessa parte. Tu é administrador, tu foste delegado do Conselho Regional de Administração, e representando para toda essa região da Serra, abrindo portas, aproximando. Conta um pouco para nós essa tua experiência como administrador e essa questão de articulação com as instituições aqui. Bom, na parte como representante do Conselho Regional de Administração, tenho que agradecer a Cláudia, né? A administradora Cláudia Abreu, uma pessoa fantástica, né? É uma pessoa que tem uma filosofia e ela tem uma linha de raciocínio, né, fantástica, né? Então, bem legal. Agradecer também o apoio do Emir que tive e do pessoal da própria associação, né? Na época, o Emir, dos conselheiros todos, cara, são excelentes, foram pessoas excelentes. Eu não posso me queixar de nada porque sempre tive um bom apoio do conselho. Mas, em contrapartida, também a gente fez um belo trabalho aqui na região. Nós tivemos um contato com todas as instituições, tá? Tem a Semana Municipal de Administração. Eu acredito que, enquanto estava delegado, nós fizemos os melhores Semanas Municipais de Administração envolvendo mais de 15 instituições, tá? Na época, né? Então, um trabalho bem importante. E foram trabalhos, assim, de todas as instituições com bastante êxito, tá? Com bastante envolvimento das instituições, tá? E não só das instituições, também a Casa do Governo que existe, tá? Que também participaram. Então, essas instituições do governo também participaram. Nós tivemos um trabalho bastante grande dentro das instituições, que nós tínhamos muitos coordenadores que não eram administradores, e aí com um trabalho junto às instituições, muitos foram trocados conforme iam trocando dentro das instituições, colocando administradores para a coordenação dos cursos de administração, né? Que era o que a gente queria na época, tá? Então foi um trabalho bastante grande. Também incentivei bastante a criação da Associação dos Profissionais de Administração da região do Basalto. Ah, isso é interessante. Foi recente, né? Ano passado. Isso, né? Tá? Então, a PARB também foi um trabalho lento, mas um trabalho planejado, tá? Não foi um trabalho assim... Foi um trabalho que foi construído e ao passar do tempo, pouco a pouco, mas hoje é uma realidade, tá? Hoje eles estão trabalhando lá.
Deixa eu aproveitar e puxar esse lado, porque tu tens uma participação em várias entidades ao longo do tempo, né? Tanto na SIC de Caxias, a Associação dos Administradores lá de Caxias, da ANERGS, e a própria criação da APARB. Tu percebe que para um profissional, para um administrador, participar de entidades de classe das mais diferentes formas, isso é algo positivo que abre os horizontes dessa pessoa? Me fala um pouco sobre por que participar. Olha, a primeira coisa, nós temos que pensar o seguinte, que o legado é aquilo que você faz em benefício dos outros. Tá? Então, isso. Mas você não faz o trabalho de graça. Você sempre recebe em contrapartida, tá? Porque você se torna conhecido, um ponto de referência. E quando você tiver que buscar algum negócio, alguma parte, você vai aonde? Aonde você tem experiência, aonde você conhece. Então, este network, tá? Ele te proporciona profissionalmente o crescimento profissional, tá? E até um respeito junto à sociedade, porque você vai construindo, tá? A tua personalidade. Nós trabalhamos junto, comecei a trabalhar nessa parte, foi no diretório acadêmico do curso de administração de empresa. Quando eu estava presidente do diretório acadêmico do curso de administração de empresas, chegou o professor Pauletti, que ele era reitor, e ele comentava o seguinte, diz, eu estou com um problema que o pessoal vem para a cidade fazer a faculdade e não volta mais. E aí nós estávamos reunidos, nós falamos o seguinte, professor, é só levar a faculdade para o interior, né? E ele disse, olha, foi uma boa ideia. E aí ele começou, tu pode ver que o que ele fez foi levar um monte de polos da Universidade de Caxias do Sul. De Caxias do Sul para o interior. Tá? Então, acho que foi um dos melhores trabalhos que o Pauletti pode fazer, porque não existe cidade que tenha crescido igual a cidade onde tem uma instituição de ensino, tá? Uma faculdade. Tá? Porque tu cria a mão de obra, tu cria o conhecimento, tu transforma a pessoa no conhecimento, e essa pessoa vai levar onde o conhecimento ao redor de onde ela está. E vai ajudar nas empresas familiares, nos negócios daquela cidade a crescerem e se desenvolverem. Isso, e outra coisa, nós temos que entender que a visão do administrador ela é um pouco diferente. Tá? Ela olha o todo, não olha a parte. Tá? Então nós temos o que aqui? Nós temos aí, quando nós temos essas pessoas, a possibilidade de auxiliar as prefeituras a crescerem. Crescerem corretamente. Porque o prefeito faz o quê? A maior parte dos prefeitos, e não é do partido do outro, né? Ele visa aonde dá voto. Só que a administração não tem que olhar o que dá voto. Tem que ver o que precisa e a longo prazo. Não é imediatismo. Nós temos que ter uma visão de longo prazo. Né? Por isso que é importante as associações. As associações vão fazer o quê? Vão auxiliar os órgãos públicos a fazerem as políticas corretas, a tomarem as decisões mais precisas. Né? Então, isso que a gente fez dentro da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, da ANERGS. É isso que eu fiz quando estava delegado. Trabalhei junto à prefeitura, junto a instituições. Tá? E tu foste presidente do Conselho Deliberativo e também do Conselho Fiscal lá da ANERGS, né? Sim, também dentro do Conselho Deliberativo e Fiscal. E assumi também a parte na parte financeira, tá? E de patrimônio da própria associação. Mas tu também é empresário do agronegócio, né? Tu conta para nós um pouco esse teu lado de apicultura. Como é que é isso? A apicultura é um hobby. É um hobby. Tá? Tem uns negócios lá fora, tem uma plantação um pouco de eucalipto, mas pouca coisa, só para distração. Na verdade está mais parado do que andando lá. Mas a apicultura não, a apicultura é uma coisa que você tem que estar lá, né? E eu sempre digo, eu dou a casa para as abelhas morarem e em contrapartida elas me dão o mel. É aquela troca mútua, né? Eu tomo lá aquele negócio. Eu dou, você me dá em troca, né? Então, essa troca mútua, né? E esse ano foi uma produção boa, viu, Rogério? Bem legal.
né? Teve as enxames que... O problema é que dentro da apicultura hoje nós temos de vez em quando alguns que ainda usam agrotóxico que às vezes matam o enxame todos. Eles botam aquele negócio que pega uma abelha, ela vai para o ninho e ela mata. Né? O ano passado eu tive 3 enxames que morreram. Tá? Mas é uma coisa assim que vem diminuindo bastante. Eu acho que o próprio agricultor está se conscientizando de que a abelha ela é necessária para evitar que amanhã depois tenham que passar passar um negócio, um pouco de água na ponta do dedo, passar na flor para depois passar na outra, né? Fazer o trabalho da abelha. Então, é um trabalho bem legal com as abelhas, tá? Administrador Davi Ballerini, estamos chegando ao final aí do nosso tempo, mas eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Na vida, nada é de graça. Tudo depende de um esforço e uma determinação, tá? Quando eu estava pequeno, eu me contentava com uma bicicleta. E eu percebi que se nós pensássemos grande, tivéssemos um sonho bem grande, a gente consegue, porque nós somos fruto do nosso pensamento. Então o negócio é o quê? É pensar alto, trabalhar bastante e determinado, né? E fazer um planejamento exatamente daquilo que a gente quer. Senão ao longo do percurso você começa a trocar, e aí você vai a economia, todas as reservas que você produziu, para mudar de um lado, para pular de um lado para o outro. Então, é um foco e uma determinação, né, Rogério? É a parte da administração que a gente aprende a administração. Né? É verdade. Davi, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, conversando e trazendo tua experiência. Eu que agradeço, Rogério, vocês, agradeço o convite e agradeço também o pessoal que está nos assistindo nesse canal. Muito obrigado. Você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um compromisso aqui na TV Cidade. Vamos conversar sobre este universo dos negócios de família, sobre as empresas familiares, todos os desafios, e sempre vamos trazer aqui profissionais que podem colaborar com todo esse contexto. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.